Olá, investidores! Sejam bem-vindos ao nosso vídeo do Panorama Matinal, que você fica sabendo tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo, questões que impactam seus investimentos e também a sua negociação de grãos como trigo, milho e soja. Pessoal, falando sobre isso, vamos entrar aqui nas commodities, olhando lá a Bolsa de Chicago no pregão noturno, trigo sobe 1,10%, milho sobe 0,08%, soja realizando as altas recentes, caindo 0,75%, farelo de soja cai 0,41% e o óleo de soja cai 0,51%. Para as commodities não agrícolas, hoje temos uma continuação do que vimos ontem, né? Minério de ferro para cima, subindo 1,53%, perspectiva de estímulos lá na China, ainda nada concretizado, mas é o que se ventila, né? E na parte do petróleo temos uma queda de 1,22%. Então um equilíbrio aqui, né? Ontem vimos Vale subindo e Petrobras caindo. Hoje devemos ver uma repetição deste movimento. Olhando para a parte do clima, pessoal, para 5 dias acumulado, o modelo americano já traz mais volumes de chuvas aqui para a região do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Algumas regiões aí chegam a chover na região na casa dos 60 a 80 milímetros. E também mais chuvas aqui para o nosso estado do Paraná. Chuvas que chegam até 120 milímetros em algumas regiões. Pelo modelo europeu, também temos mais perspectiva de chuvas aqui para o Mato Grosso do Sul e também para o Mato Grosso. Parte de São Paulo, Paraná e Santa Catarina no tom de 60 milímetros e algumas regiões aqui também do Mato Grosso na casa dos 60 milímetros. Mas a maior parte fica aí entre 15 a 30 milímetros. Vamos olhar o reportado, pessoal. Aqui são a parte de precipitação, olhando o que precipitou no dia de ontem, tá? Dia 20, são 2 dias de atraso aqui, né, no modelo do NOAA. E a gente consegue ver que choveu em algumas regiões do Mato Grosso do Sul, aqui está por milímetros, então tem regiões que choveram 20 milímetros, 20 milímetros. Lá para o Mato Grosso, algumas regiões, poucas regiões receberam chuvas, né? E se a gente olha no acumulado do dia 14 até o dia 20, a gente tem um pouquinho mais de volume, mas Mato Grosso ele segue muito seco, né? Porém, o que foi reportado aí nesta madrugada, de 21 para 22, é que houve umas chuvas bem interessantes lá no Mato Grosso, trazendo esse volume reportado aí pelos modelos climáticos, tanto o americano quanto o europeu, né? Mas a princípio, com os dados que a gente tem de anomalias de precipitação, lembrando, vai só até o dia 20, então não pega esse dia que choveu de fato, né? A princípio, a gente tem uma situação bem crítica, né? São alguns pontos, lembrando que cada número desse indica aí o volume, né, acumulado de chuva nesses 7 dias, e a gente olha para o Mato Grosso, não tem praticamente nada escrito lá, né? Isso que é o pior. Então choveu realmente em alguns pontos, até que choveu ok, né? Se a gente vê aqui na divisa, choveu 40 milímetros, mas caramba, uma região muito pequena. Então vamos acompanhar, ver aí o que vai ser reportado de precipitação para o Mato Grosso, principalmente o Mato Grosso. Comentei ontem que o Mato Grosso é realmente um estado decisivo aí na média nacional, né? Ele produz muita soja mesmo e a princípio já se fala em uma quebra de 20% lá para o Mato Grosso em termos de soja, né? E também muito produtor comentando que vai trocar a cultura do milho, safrinha, para o gergelim. Dando uma olhadinha nos gráficos, pessoal, ontem a gente teve para o petróleo uma negociação que ficou em alta de 0,26%, uma alta tímida. O mercado vem buscar essa região aqui a princípio dos 79, servindo de resistência para o preço. A tendência vigente no momento, no curto prazo, ela é de queda. Caso venha a perder as mínimas aí da casa dos 73 dólares, pode estender esse preço até lá na casa dos 67 ou quem sabe até abaixo disso. Para o óleo de palma, ontem a gente teve uma alta tímida de 0,48%, chegou a estar subindo mais, entregou boa parte do movimento aí ao longo do dia. E hoje tivemos um fechamento já de 0,89% de alta. Para o óleo de soja, a gente teve uma alta de 0,6% e hoje vem caindo aí 0,49%. Soja, comentei com vocês, soja ontem subiu 0,73% e hoje vem caindo 0,89%.
Essa queda ela pode ser realização ou pode ser também efetivamente aí algum movimento relacionado a esses relatos de chuvas lá no Mato Grosso. Lembrando que foi acrescido um prêmio de risco climático em cima das cotações de soja e também dos derivados da soja aí, né, do farelo e do óleo. E com essa chuva, possível chuva, dependendo do volume, como que ela vem, esse prêmio, uma parte dele é retirado. Lembrando, vai ter quebra, sim. Então, uma parte do prêmio ela vai continuar no preço, mas outra o mercado superestima, né? Pensando, não, e se ficar pior daqui para frente? Então, o mercado sempre trabalha à frente. Se veio realmente essas chuvas, pode ser que o mercado esteja corrigindo um pouco dessa discrepância que ele havia feito no passado. Para o farelo de soja, a gente teve ontem uma queda de 0,29% e hoje vem caindo 0,68%. Farelo que vinha sendo a ponta forte aí da soja, né? Para o milho Chicago, ontem a gente teve uma alta de 0,11%, hoje está caindo 0,21%. Milho está embolado, não está conseguindo desenvolver os preços na alta aqui. Inclusive o Brasil também não deve exportar mais ali muito forte na janela de janeiro e fevereiro, está travando um pouco as negociações. E pode ser que a gente veja um número um pouco menor daquela que vinha sendo projetado de exportação, né? Que já se falava em um número maior de 55 milhões, mas agora revisando esse número, as casas aí já falam em uma possibilidade de uma exportação de 53 milhões de toneladas, o que nos deixaria com um estoque de passagem de milho mais alto e também aí ocupando mais espaços, né? Vai competir por espaço novamente aí com a soja a ser colhida. Então, o milho, a princípio, ele pode dar uma travada nas negociações aqui no Brasil também e dificultar, né? Porque se a gente não consegue escoar, fica aqui dentro, estoque de passagem maior, acaba que o preço ele tende a cair um pouco mais para rodar esses estoques, né? Se a gente olha para o trigo ontem fez um movimento de alta de 2,15%, vem tentando fazer um movimento altista aqui, né? Lembrando, o trigo está muito embolado, precisamos ver ele passando dessa região, pelo menos a região dos 5,92 dólares por bushel, mas interessante mesmo se ele desenvolver preços acima dos 6,04 para a gente conseguir dizer que de fato está engatando uma tendência de alta, né? A princípio está muito complexo. Aqui no Brasil a gente teve o milho negociando em alta. Então o milho subiu aqui no Brasil, subiu 1,7%, tá, pessoal? Ontem a gente teve ajuda do dólar, coisa que não aconteceu no dia anterior, né? Que subiu sem a ajuda do dólar. Anteontem subiu 1,09%, com o dólar caindo, o real no caso caindo 1%, né? Ontem o dólar voltou a subir, subiu basicamente 1% de novo, então ficou igual. E a gente viu aqui o milho subindo 1,7%, vindo em busca aí daquela região dos R$70 ali que eu comento com vocês já faz algumas semanas. Então vamos acompanhar, o milho aqui está com um movimento bonito no Brasil, bem interessante mesmo. Nossa bolsa ontem realizou um pouco, né? Pouquíssima coisa, vocês verem. Comentei com vocês que está indo em busca também das máximas históricas na casa dos 130 mil pontos, né? 131 mil pontos. E ontem aí caiu apenas, mais nada, 0,26%, né? Pouquíssima queda, realização bem pequena mesmo. Bolsa tá forte, ativos estão fortes, vamos ver o que vem daqui para frente, né? É duro pensar em um movimento mais agudo de alta, porque a gente vem aí de uma alta bem expressiva de 11%, né? E bem aguda também. Então a gente acabou de renovar as máximas aqui, se for olhar de 2022, né? E 23 também. E um movimento que já vem sendo bem forte de alta, né? Então é natural a gente ver algum descanso, nem que seja lateralizado aqui, mas é difícil mesmo acreditar que ele vai dar um tiro direto lá para os 131 mil pontos. Pode ser que aconteça? Pode ser, mas é menos provável. Vamos dar uma olhadinha como é que ficou os mercados lá nos Estados Unidos no dia de ontem. Então lá também realizou um pouco, S&P caiu 0,18%, Nasdaq caiu 0,59% e Dow Jones apenas 0,18%. Aqui no Brasil, como comentei, 0,26% de queda bem tímida. Para Ásia Pacífico, dia de hoje, a gente tem Xangai caindo 0,79%,
Comentei com vocês que há falas lá de novos estímulos e tudo mais, mas o mercado não está comprando isso. Por quê? Porque a China vem prometendo estímulos desde janeiro e cumprir eles até agora, nada, né? Então o mercado não está botando mais muita fé aí no que é dito porque está vendo pouca ação sendo feita. Hansen subiu 0,1%, Japão subiu 0,24%, Coreia do Sul 0,5% de alta e Austrália 0,07% de queda. Para a Europa, o Eurostock 50, que é o nosso termômetro lá da Europa, né? Reúne as 50 maiores ações em termos de negociação lá da Europa, sobe 0,36%, indicando aí um dia mais positivo para a Europa. Destaque de alta hoje fica aí para a Bolsa, tá tudo embolado na verdade, né? Subindo 0,4% em suma. Temos apenas aí o FTSE 100 caindo 0,06%. Para a parte de futuros, a gente tem o S&P 500 subindo 0,17%, Nasdaq subindo 0,32%. O S&P 500 que também está renovando suas máximas, tá? Também aqui, como aqui no Brasil, fez uma alta belíssima em pouco tempo. E é natural que haja um descanso também, a gente não deve ver mais tantos movimentos intensos, né? Movimentos mais travados. Inclusive até hoje a gente deve ter um pregão um pouco mais lateralizado, porque hoje só teremos meio pregão lá nos Estados Unidos devido aí ao feriado de amanhã, que é o feriado de Thanksgiving. Então eles param, só fazem metade do dia aí na quarta-feira e na quinta-feira é feriado. Então diminui muito a liquidez, diminuindo a liquidez, o mercado tende também a diminuir o tamanho, a amplitude das movimentações. Ontem tivemos publicação dos dados de vendas de casas novas lá nos Estados Unidos. Comentei com vocês que o bom é ruim e o ruim é bom, né? E a gente teve aí dados vindo abaixo da expectativa do mercado. Então foi um dado mais positivo para o lado de uma diminuição da inflação. Todo aquele esquema que a gente já vem comentando faz bastante tempo, né? Menos inflação, corte de juros mais cedo, a economia vai fluir melhor. Bom para a bolsa, ruim para o dólar. E hoje a gente tem aí dados a serem publicados nos Estados Unidos às 10h30 da manhã. Núcleo de pedidos de bens duráveis, interessantíssimo. E a gente também tem pedidos iniciais por seguro-desemprego às 10h30 da manhã. São dois dados fortes, principalmente os pedidos iniciais de seguro-desemprego, tá? A gente vai ter também na parte da tarde, parte de estoques de petróleo bruto, que podem mexer um pouco com o mercado de petróleo, mas em suma esses são os dados mais relevantes do dia. A gente teve ontem também a publicação da ata do FONC, mas como eu comentei com vocês, ele não tendia a fazer muito preço no mercado porque é defasado, né? Já faz aí praticamente um mês que foi feito, a reunião do FONC, né, que decide lá, no caso, a taxa de juros dos Estados Unidos. E basicamente a ata ela é defasada, já saiu muitos dados, inclusive o dado de inflação saiu, que é o mais importante, e ele veio melhor do que o mercado esperava, né? E essa ata, como ela está desatualizada, ela ainda trazia uma questão do Fed olhando, não, a gente ainda pode subir taxa de juros, mas assim, o mercado não deu bola para isso, justamente porque está defasada, né? Já teve muito membro do Fed falando sobre dados novos e tudo mais, então a ata não tendia a ter muito impacto e de fato não teve grandes impactos por essa questão de um mês aí de delay, né? E isso é normal, tá, pessoal? Normal, ela demora realmente para sair, não foi um atraso intencional, é algo que realmente ele acontece, demora para sair mesmo, e nesse meio tempo vai saindo esses dados que vão tirando o peso do que foi dito, né? Ainda mais quando a gente tem tantas reuniões aí dos membros do Fed, discurso deles, enfim, ela fica realmente obsoleta. Então hoje, pessoal, às 10h30 da manhã a gente tem que prestar atenção em núcleos de pedidos de bens duráveis e também pedidos iniciais por seguro-desemprego. Lembrando, dia mais pacato e amanhã feriado nos Estados Unidos. Pessoal, me despeço, grande abraço a todos, uma ótima semana.